Oi, gente! Antes de começar a falar sobre o livro de hoje, eu vou falar pra vocês que eu criei uma pesquisa de opinião pro público aqui do canal. Então aqui embaixo na descrição você encontra um link pra pesquisa, você pode responder anonimamente e é só pra eu entender mesmo quem é o meu público, o que vocês esperam do canal e como eu posso desenvolver cada vez melhor esse trabalho, tá bem? Então agora a gente pode ir pro vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Só Garotos, da Patti Smith. Eu li esse livro para cumprir a categoria Um Autor que Também é Músico, do Desafio Gostoso. Essa categoria foi criada pela minha amiga Karina, que faz esse desafio comigo, e quando ela soltou essa categoria como a primeira do desafio, eu pensei, se eu não ler Só Garotos agora, eu não leio nunca. Isso porque esse livro tá na minha lista há muito tempo, deve ter mais de 5 anos, e quando eu decidi ler ele pra cumprir essa categoria, eu entendi que se não fosse agora não ia ser, porque eu tentei pensar em motivos pelo qual ele estava na minha lista e eu não encontrei. Na verdade, assim, foi por puro hype, porque eu ouvia gente que eu confiava falando que o livro era bom. Porque eu não conheço a Patti Smith, pra além do nome dela, né? Eu não sou fã, eu nem conheço. Eu sou muito desligada desse movimento da música, da contracultura punk dos Estados Unidos, enfim. E pra que eu leria, né, a autobiografia de alguém que eu não conheço? Então não fazia muito sentido, mas que bom que um dia esse livro foi parar na minha lista e que a Karina criou essa categoria para que eu pudesse encaixá-lo, porque ele é um livro muito interessante e eu fico muito satisfeita por tê-lo finalmente lido. Antes de falar qualquer coisa sobre o livro, eu quero começar falando do título, porque eu acho que esse título é muito expressivo. E quando eu pensava nele antes de ler, sempre me vinha aquela música na cabeça, né? Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos perto de uma mulher, são só garotos. E como eu tinha essa música na cabeça, eu não conhecia Patti Smith, eu não conhecia o Robert Mapplethorpe, e eu não sabia nada da relação dos dois, eu sabia vagamente que o livro ia falar muito da relação dos dois, eu pensava que Robert Mapplethorpe era um homem muito rico, muito famoso, e que perto da Patti era só um garoto. Então eu pensava que esse ia ser, assim, o plot principal do livro, a história de como homens fortes e poderosos perto das mulheres, como a Patti Smith, são só garotos. Eu não podia estar mais errada. Na verdade, o título é ainda mais expressivo do que se ele tivesse esse significado que eu falei. E, bom, pelo que eu falei da Patti e do Robert, vocês já entenderam que eu sou uma completa alienada em relação a esse movimento e as pessoas que participaram dele. Agora um pouco menos alienada, né, já que eu li o livro. Mas, enfim, o título se refere a um momento em que os dois ainda eram muito jovens e estavam lá matando um leão por dia e tentando ser artistas e só tomando rasteira, né? E eles estavam, se eu não me engano, numa feira ou em algum evento que tinha outros artistas ali expondo, eles estavam circulando por ali, passou um casal de idade mais avançada e o homem falou assim, olha ali, vamos conversar com eles são artistas. E a mulher respondeu assim, em alto e bom som, que artistas o quê? Eles não são artistas, eles são só garotos. E essa frase é muito forte e a gente percebe o quanto ela marcou a Patti e os dois, enfim, porque ela acabou se tornando, então, o título do livro que ela escreveu para narrar a sua vida, enfim, a sua juventude principalmente, né? O livro, ele narra principalmente esse período dela de descoberta da vida adulta. Então ela saiu da casa dos pais muito jovem e foi pra Nova York, pra cidade grande, onde ninguém é de ninguém, pra tentar ser artista. E ela não sabia nem qual era a arte dela, ela não sabia se ela ia ser escritora, se ela ia ser pintora, se ela ia ser fotógrafa, se ela ia ser música. Ela realmente não sabia. Ela só sabia dentro dela que ela era artista. E aí o livro, além de ser uma autobiografia, ele funciona também como um relato histórico, porque ele retrata um movimento, ele retrata um momento. A gente vive intensamente com a Patti toda essa questão da boemia, né, das pessoas que estavam ali tentando ser artistas e tentando entrar nesse movimento punk dos Estados Unidos. Durante a sua trajetória, a Patti vai vivenciar muito sexo, drogas e rock and roll, e ela vai esbarrar em consagrados como Andy Warhol e o Jim Morrison, e ela vai tentar alçá-los e ao mesmo tempo perceber que eles são só garotos também. E enfim, eu gosto muito do livro. O que eu mais gosto no livro é a sinceridade e a humanidade com que a Patti conta essa história pra gente, porque
ela vai contar e ela vai se expor na carne ali, contando pra gente tudo que ela viveu, e ela não vai florir, ela não vai deixar mais bonito do que era, mas também ela não vai dar para as dificuldades um peso maior do que o que elas tinham. Então quando a gente lê e a gente percebe essa tranquilidade dela contando as coisas, a gente sente que tudo na vida é transponível, que a gente vai conseguir passar. E é claro, né, que ela tava contando essa história depois de muitos anos, com um certo distanciamento dos períodos da dificuldade, e depois que a gente passa pelas coisas, elas parecem mais fáceis do que eram. Mas, pelo jeito dela contar, eu sinto, dentro de mim, posso estar enganada, mas eu sinto que ela era uma pessoa tranquila mesmo no olho do furacão, e que ela conseguia passar pelas coisas com muita dignidade e com tranquilidade, apesar de que, né, eram coisas difíceis. Então ela vai contar sobre quando eles passavam fome, quando ela trabalhava em livraria ou tentava ganhar dinheiro de outras formas, e acima de tudo, aí que eu vou falar, eu peguei esse livro sem imaginar, e até o final da leitura eu ainda não tinha parado pra pensar nisso, que esse livro tá contando a maior história de amor real que eu já conheci, a mais bonita. E isso não diminui todas as outras facetas da vida da Perry, nem um pouco, não tô reduzindo a parte mais incrível do livro a um romance, exatamente por isso. Aqui a gente não tem uma história de um romance, a gente tem uma história de amor. E o livro, ele funciona como um enterro digno pro Robert Mapplethorpe, porque ela se propõe a contar a história dele, a história deles. E eu digo que não foi um romance, foi um grande amor, porque apenas em alguns momentos eles se relacionaram sexualmente e enquanto um casal mesmo, assim, publicamente. Mas na maior parte do tempo, eles só se amavam mesmo e não precisavam de uma relação pra isso. Eles compreendiam muito um ao outro, eles respeitavam muito um ao outro, eles se separaram sexualmente, meio que definitivamente, quando o Robert descobriu que ele sentia atração por outros homens, mas durante todo o resto da sua vida ele teve dificuldade em assumir e aceitar a homossexualidade dele. Ele sempre teve problema com essa sexualidade, e a Perry sempre estava ali, sempre procurando entender, sempre apoiando, e da mesma forma, ele também tava ali pra ela. Tem um trecho do livro muito forte em que ela tá falando sobre os dois, e ela fala que ali, no meio daquela confusão, de todas aquelas batalhas da década de 70 nos Estados Unidos, ela e o Robert estavam sempre dispostos a criar espaços um pro outro. Espaços na vida, espaços emocionais, enfim, espaços, né, metafóricos e não metafóricos também. E, gente, o quão forte é isso, né? Acho que isso é um verdadeiro amor com todas as letras maiúsculas. Não tá ligado a um relacionamento, e sim a algo mais abstrato, a um laço de vida, um compromisso de vida que você cria porque você quer estar com aquela pessoa, você quer fazer bem pra ela. Então eu acho que esse livro é uma grande aula sobre o amor, além, né, de tudo o mais que ele é. Como eu falei, uma autobiografia, um registro histórico, enfim. É um livro bonito. Eu terminei de ler e eu cheguei a essa conclusão. Meu Deus, que livro bonito! E não é óbvio pensar isso, porque ele é um livro sincero, ele é um livro pesado, ele é, como eu falei, um livro que fala de sexo, drogas e rock and roll. Ele é um livro que por vezes narra momentos sujos e complicados, mas em suma ele é um livro bonito, porque ele fala do amor no máximo que ele pode ser. E então é isso, é por isso que esse é um livro que eu recomendo, mesmo se você, assim como eu, não tem nada a ver com esse mundo e também não conhece ou não é fã da Patti Smith, do Robert, porque ele é um livro que fala de humanidade, né, porque amor é humano e a gente tá sempre precisando ler um pouco mais, entender um pouco mais sobre isso. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!